Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jaine. Senhor. Glória a Deus. Amados, nós estamos neste mês trazendo a campanha do óleo da unção rosa. Nós já passamos por mirra, bálsamo, nardo, aloé. E nós estamos nesse mês, então, falando sobre essa unção. E essa unção é algo que Deus falou muito forte ao meu coração, que é a unção do amor derramado. É a unção de um relacionamento mútuo e transformador. Amém? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, faz prosperar a tua palavra e ministra aquilo que prometeste para nós. A porção do teu amor, a restauração, ó Pai, do nosso relacionamento. Em nome de Jesus, do nosso amor por ti. No livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: é a fala da esposa para o seu amado, e ela diz: "Eu sou uma flor, eu sou uma rosa de Saron, um lírio dos vales". E no versículo 2, o esposo, ele declara: "Como um lírio entre os espinhos é minha amada, entre as jovens". Então você percebe aí uma fala de pessoas que se amam, de 2 amores, amor mútuo, um pelo outro. Ela declara quem ela é e ele reconhece quem ela é para ele. E Saron é um lugar, uma planície, da qual fica entre as montanhas de Efraim, entre o mar Mediterrâneo, Monte Carmelo e ao norte Jope. E esse período aqui que ela está descrevendo, né, era um período, assim, muito lindo era vasto, de diversidade de flores, e um lugar muito conhecido pela sua beleza e pela sua fragrância. Eu pedi para o Jé colocar aqui para mim essa imagem, para você contemplar, este lugar, para você ver a tamanha que é a beleza. E imagine quanto perfumado também era este local, Saron, essa planície, este local, aonde se os pastores eles levavam as suas ovelhas para pastorear. Saron era um ambiente favorável para as ovelhas. Em certas épocas do ano, como o inverno, ou durante a primavera ou outono, os pastores levavam ali as suas ovelhas. Esse lugar era tão apropriado por causa da sua vegetação, por causa da fonte das águas e porque era um lugar muito fresco. Local onde as ovelhas poderiam ficar bem à vontade. Elas poderiam, eh, naquele lugar, naquele local tão fértil, elas serem beneficiadas. Então o pastor ele levava suas ovelhas ali, não só porque aquele lugar era um lugar belo, ou porque aquele lugar tinha uma fragrâncias, tantos perfumes, mas também porque naquele local se dava de alimento às suas ovelhas. Você imagine uma planície verdinha e com flores de várias cores, várias fragrâncias. E neste local, amém, tá aparecendo aí as flores. Cadê a televisão que a gente via? Aqui, tô procurando ela aqui, ó, tá aqui, ó. Coisa linda,
Quando você olha para esse campo de flores aí, cadê aquele que tem várias variedades de olha para esse campo, amados. Isso é lá em Israel. Olha a diversidade que tem de flores. Algo sai aí da sua boca quando você vê essa imagem. O que você vê? Você consegue sentir o cheiro das flores? A minha irmã recentemente mandou uma mensagem para mim, colocou ali uma flor, a lavanda. E eu falei para ela assim: "Nossa, eu consigo sentir o cheiro da lavanda". Quando alguém te manda uma mensagem com tanto amor, com tanto cuidado, você sente. A pessoa não está ali te abraçando, a pessoa não está ali te falando algumas palavras e nem, né, te tocando, mas você sente. E eu falei assim: "Nossa, eu tô sentindo o cheiro de lavanda". Eu até comprei um perfume com cheiro de lavanda. Então, você olhando para essa planície, vendo, assim, essa variedade desse campo, imagine o quanto a ovelha desejava estar neste lugar. Imagine o pastor, ele sabendo, assim, que não precisava ir procurar em tantos outros lugares, porque havia um lugar perfeito, havia um ambiente favorável para levar as suas ovelhas. E esse ambiente, elas iam ficar fartas, elas iam se alimentar. Elas iam ficar fresquinha, porque as ovelhas elas não suportam o calor não é benéfico para as ovelhas. Elas precisam de lugar fresco. E, quando ela tivesse sede, fonte de água não faltava naquele lugar. Tem aquela imagem das montanhas também, a outra, acho que eu mandei uma olha que coisa linda, meus amados. Essas rosas, essas flores, eu estava pesquisando algumas que se encontravam nessa planície, tá bom, chamada Saron. Então, havia diversidades, e fala assim que uma das espécies que tinha lá era tulipa, não sei se eu vou conseguir falar o nome agora, narciso parece. Então assim, eu vi muitas diversidade. E essa branquinha aí, cadê a outra? Essa daí fala que ela é muito rara, né, somente uma vez no ano. Alguns falam que esse é o lírio ou a rosa de Saron, mas acredita-se os estudiosos que havia diversidade, não só o lírios quando fala é muitas e muitas rosas, pode ser a tulipa, pode ser lírio, pode ser outra que eu esqueci o nome agora, acho que é menos, não vou lembrar agora. Mas eu gostaria que você olhasse para essa imagem e imaginasse você como a amada do Senhor. Imaginasse você igreja, tô falando igreja, tá? Você igreja, a esposa, a noiva do Senhor, né. Como ele te considera bela, igreja. Como o amado, ele te considera, né, este lírio, né. Como o Senhor, ele admira, como ele olha para essa beleza e ele sabe que aonde ele colocar essa igreja, essa beleza, neste local também haverá local para apacentar suas ovelhas. Então eu gostaria que você olhasse e visse a beleza, a fragrância, e que o Espírito Santo te possa permitir até mesmo sentir esse cheiro. Você já imaginou você entrar numa igreja e sentir esse cheiro, sabe, essa fragrância, esse perfume, essa beleza, aquele lá que tá assim, tipo um tapete assim, ó. Passa olha lá que lindo, olha lá no fundo, amados, olha que coisa mais linda, parece um mar, né. Ali era a planície de Saron, um mar, olha pra você, um mar de flores. E é este lugar que o Senhor deseja
apacentar as suas ovelhas. É este lugar que o Senhor quer vir, não só contemplar a sua beleza, igreja, a sua fragrância, mas também para ele ficar bem à vontade para trazer as suas ovelhas. Amém? Em Cantares, o capítulo 2, 16 diz assim: O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Olha aí o amor mútuo. Você declara o seu amor ao seu amado? Você percebe o amor do seu amado? Pois aqui a esposa, a noiva, ela fala: "O meu amado é meu e eu sou dele". Ela tinha uma certeza, ela tinha, ela era tão constrangida, ela era tão repleta, ela era tão, assim, amada e cuidada por este amor que ela podia dizer: "Ele é meu, eu sou dele". Noiva de Cristo, você entende o quanto você é dele? Porque ele já demonstrou o quanto que ele é para você. O amor dele já foi derramado. Um preço muito alto. O amor de Deus, ele já foi representado de uma maneira maravilhosa. Ele nos remiu, amados. Nós precisamos entender isso todos os dias. Ele nos remiu. Eu e você, noiva de Cristo hoje, éramos escravos. Redimir é como uma feira de escravos expostos à venda, cada um com seu preço. E o redimidor é aquele que chega e paga e diz: escravo, agora ele é livre, ele é servo daquele que o comprou. O Senhor nos redimiu, amados. Você é amado, eu sou amada. Nós somos a noiva amada do amado. E o que nós declaramos para ele? Nós temos a oportunidade de não amanhecer falar essas palavras de amor para ele. Acordei amado, me deste fôlego de vida. Eu deitei em paz e logo peguei no sono. Foi o amado que permitiu. Eu experimentei milagres, eu experimentei alegria, provisão. Grata, amado. É esse relacionamento que o Senhor quer que a sua igreja tenha com Ele, de gratidão, de reconhecer o seu amor, de entender o quanto é amada. Queridos, o Senhor quer que você compreenda o seu valor. O seu valor. Esse campo cheio de flores, a gente pode representar ele ali como riquezas. E era riquezas, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele declara que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios, como a rosa de Saron, como essa planície. Nem mesmo Salomão, um homem rico, próspero, sábio, um rei majestoso. Porém, não se compara a Saron. Nós somos o Saron. Igreja, você é o Saron. Você que é a riqueza. Você que tem mais valor. Você que tem mais beleza. O amado, ele amou foi de tal maneira, de uma maneira inexplicável, imensurável. Mas esse amor é um amor mútuo do que está se falando aqui em Cantares. Ela fala quem ela é, você sabe quem você é. O que você declara sobre você. O que nós declaramos sobre nós. Quem eu sou? Quem eu sou em Cristo, como Cristo me vê.
Em Cantares também, no capítulo 6, versículo 2, a noiva ela declara assim: "O meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos, e ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios". Amados, nós estamos no jardim do Senhor, um jardim regado. Não pense que você é a única rosa no meio do deserto, ou da qual a Jaine trouxe aqui na quinta-feira passada, aquele lírio no meio dos espinhos, sufocado, mas na verdade é Deus protegendo. Cheio de diversidade e tempestade, mas na verdade é o Senhor ali presente, te tornando mais bela. Foi isso que nós ouvimos. Nós estamos no jardim do Senhor, nós representamos esse jardim lindo, essa planície linda do Senhor, do qual Ele vem visitar porque Ele tem autoridade sobre esse jardim. Quem é que regava aquele vale, aquele campo de flores? Quem é? Ali ninguém semeava, ali ninguém plantava, mas era regado e aumentava. Era rico, era belo. E aqui diz que o seu amado, ele vai ao seu jardim, ele tem liberdade. O Senhor tem liberdade no seu jardim. O Senhor tem liberdade para se aproximar de você. Jesus, ele dá um exemplo de como é um relacionamento entre o amado e a noiva. Ele fala assim: entra no teu quarto. Por que será que Jesus está me chamando para o quarto? Por que será? É porque ele entende que ele que rega você. É que ele entende que é ele que sustenta você. É que ele entende que o que você mais precisa, o que você mais necessita é dele. Somente dele. Então ele fala assim, ó, vai para o seu quarto, este lugar de relacionamento, de restauração. Porque quando nos distanciamos do Senhor, parece que ele está longe. Mas, como diz a parábola, o Senhor está com os braços abertos, sempre nos esperando. E sempre que nos voltamos para o Senhor, o amor dele não mudou. O nosso às vezes fica meio confuso. O nosso às vezes fica meio duvidoso. Mas se eu vou à procura do meu amado e dizer o quanto eu amo, logo eu vejo o amor dele exalando sobre a minha vida. Ele não só vai a esse jardim, mas ele alimenta as suas ovelhas. E ele colhe os seus lírios. Amadas, a Bíblia vai falar de um período, lá em Isaías 33, em que Saron ficou um deserto seco. E este período é um período assim do qual o povo se abandonou à adoração. O povo abandonou seu único Deus e se entregaram a outros deuses. Se deixou se levar por outros amores. E virou o quê? Uma terra seca. Você já imaginou essa planície linda, perfumada, essa belezura? De repente você só vê terra seca e um deserto. Por quê? Porque escolheu outros amores. E Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você. Ele não aceita dividir você com outros amores. Eu sou do meu amado, ele é meu. Ele não aceita. Ele quer ser único. Único. Mas também fala em Isaías, no capítulo 35, que sobre a terra seca ele traria alegria. Sobre essa terra seca, ela voltaria a ser frutífera. Ela voltaria a ser bela de novo.
O Senhor tem uma promessa para nós, querido. Não importa a situação de deserto, de terra seca, ou porque você chegou a amar outros amores. Talvez você se desviou do olhar do Senhor, mas o Senhor diz em Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, mude a sua mente, traça a rota de Cristo. Diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados e que nós podemos gozar da presença, do refrigério do Senhor, do amado. Você percebe que a nossa mancha, o nosso altar, da qual a gente se permitiu para outros amores, o Senhor promete para nós um manancial sobre essa terra seca. Ele oferece para nós restituição e alegria. Eu quero dizer para você que o seu relacionamento com Deus sempre dá certo. Mas se você quebrar este relacionamento, porque você dividiu seu coração com outros amores, com outros deuses, ele tem uma promessa para você. E isso você precisa entender, porque ele é fiel. Ele é um Deus de fidelidade. Você precisa entender, noiva do Senhor, que ele é fiel, sempre fiel. E se ele prometeu a você que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, seja como carmesim, ele pode tornar branco como a neve. E ele pode trazer algo novo para você. Você pode voltar a frutificar, a florescer de novo, a ser lugar para apacentar as ovelhas. Amados, quando Jesus ele fala sobre os cuidados da vida, no livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 6, ele vai falar o seguinte: nós sabemos que há muitos cuidados que nós temos, mas um que ele fala, ele compara quando a gente está ansioso ou cuidadoso com nossa maneira de vestir, ele fala para a gente olhar para os lírios do campo. Tá olhando? E ele fala assim que elas crescem, só que elas não trabalham. Elas não fiam. Você consegue imaginar o lírio, ele mesmo tecendo né, as suas pétalas? Não é possível. O cuidado de uma rosa, ela depende totalmente do amado. Até mesmo essa que parece estar só, que tem esse destaque. Mas ele diz que para você olhar para os lírios do vale, é para você olhar para os campos e ver como elas crescem sem a intervenção do homem, sem a mão humana. Elas não trabalham, elas não fiam, por elas mesmas elas não podem se enfeitar, não podem acrescentar uma cor, ou mesmo uma pétala. E o Senhor fala assim, ó, vi mesmo Salomão, com toda a sua glória, ele se vestiu como qualquer um deles. Você compreende o seu valor? Você consegue compreender o seu valor? Enquanto nós estamos com os cuidados deste mundo, com os cuidados deste mundo, o Senhor,
Ele fala assim: "Olha, eu tenho para você momentos de resplendor e de glória. Eu tenho para você momentos de restituição. Eu tenho promessa para você, como ele fez lá em Isaías 35. Voltará a florescer. Voltará a se alegrar. Voltará a exalar o bom perfume. Os cuidados, nós devemos nos se preocupar, porque os cuidados dessa vida acabam nos perdendo da dependência do Senhor. Os cuidados dessa vida nos faz nos perder da dependência do Senhor. Dependem somente do Senhor. Às vezes estamos aflitos, são tantos amores que preenchem nosso coração, que nós não paramos para ir para o quarto e falar: Senhor, eu não dou conta disso. Senhor, eu não posso mudar essa situação. Senhor, eu não vejo nada. E Ele está assim: aquieta, não andeis inquietos por coisa alguma. Eu posso cuidar disso. Nós falamos muito essa frase, né? Quem ama cuida, não é mesmo? O amor de Deus é tão perfeito, é tão completo, que Ele cuida. Ele está falando para mim e para você, noiva de Cristo, que os cuidados dessa vida Ele vai prover. Mas não perca o seu relacionamento com Ele no quarto, na intimidade. Não se permita que outros amores, que outros prazeres deste mundo te faça perder a dependência de Deus. Que nada faça você perder essa dependência, esse senhorio, para poder viver e contemplar a glória de Deus. Nem mesmo Salomão, mas em Isaías 35 fala que a glória virá sobre este lugar, que o Senhor virá com resplendor na terra seca, onde faltou ali a alegria, as flores, a beleza. O Senhor tem beleza para nós. O Senhor tem bom perfume para nós. O Senhor tem frutos para nós. E essa noite eu queria falar sobre este valor para você. O valor que você tem, o amor, o quanto Ele te ama. E que o Senhor possa trazer nessa noite a restauração desse amor. Do amado para você, de você para o amado. Para você entender este relacionamento mútuo. E você fazer a sua parte, você corresponder a este amor. Cristo, ele compara o amor de Cristo à igreja com o amor do esposo para a esposa. E ele diz que o esposo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a noiva, se entregou por ela. Amar como seu próprio corpo, na sua própria carne. Porque você, homem, esposo, não é capaz de machucar a sua carne. E ele fala, e a esposa o reverencie. Esse é um relacionamento que Deus explica, é um mistério que o Senhor explica. E ele diz assim: é assim, é assim. A mulher, ela respeita, ela reverencia o esposo, o noivo, que está disposto a cuidar, a amar mais do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo. A Bíblia fala sobre muitos amores, fala do amor ágape, que não é por merecimento.
Fala do amor também eros, que é o amor íntimo de um casal. Fala do amor filos, amizade, entes queridos, familiar. E eu gostaria muito que você nesse momento, fechasse seus olhos e começasse a pensar nos amores. Eu espero que o seu grande amor seja Jesus. Mas olhe para você, para dentro do teu coração, o quanto você o ama. Quanto que você o ama? Quanto que você corresponde a esse amor? Quanto você pode dizer: "Eu sou do meu amado, ele é meu"? Quanto que você pode dizer: "Ele tem liberdade para vir em meu jardim. Ele tem liberdade para trazer as suas ovelhas". Como igreja, será que o pastor, o bom pastor, ele tem liberdade para estar na nossa igreja, trazer as suas ovelhas? E nós ter alimentos para alimentá-los? Será que nesse sarão tem água para as suas ovelhas? Tem vegetação suficiente para que elas fiquem neste lugar, se saciam? Será que o Senhor ele pode confiar as ovelhas dele a nós? E eu digo que a ovelha pode ser novos membros que chegam aqui na sua igreja. Eu digo que a ovelha, de repente, você marido pode ser a sua esposa, você esposa pode ser o seu marido. Você mãe, pai, pode ser os seus filhos, as suas ovelhas. Será que o pastor pode confiar essas ovelhas a você? Sonda, pede ao Senhor que sonde o teu coração, como este amor ele está sendo representado aí na sua vida. Será que o pastor ele tem liberdade? Será que o pastor ele pode ficar à vontade? Eu vejo essa passagem aí de Cantares como um deleite mútuo. Ambos se regozijam. Ambos. É mútuo. É sem interesse. Você imagina um esposo que olha para sua esposa, não preocupado como é o seu cabelo, não preocupado com a sua altura, com a medida da sua cintura, que não olha para sua esposa como um objeto, mas olha para ela como a única. E que essa mulher ela não precisa se expor, se despir, para que ele a admire. Porque assim como os campos de Saron era admirado por sua belezura, era tão precioso para Israel, para as ovelhas dos pastores. Assim, igreja do Senhor, você precisa entender o seu valor, que não está no superficial, mas está no mais profundo do teu ser. E ele admira isso. O seu amado, ele admira isso. Você não precisa se expor, nem mesmo se despir. Não precisa, porque ele te admira. Você, igreja do Senhor, você é precioso. E ele vem colher este amor. Ele vem para desfrutar. Ele vem atrás do seu perfume. Você pode cheirar, você pode sentir esse amor, porque o Senhor ele deseja um óleo
de Rosa, restaurar amores aqui, trazer reconciliação de amores, seja de esposo para esposa, de filho para pai. O Senhor quer converter os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E quer que essa igreja faça jus ao seu nome, para que toda ovelha que entrar por este lugar encontre a beleza e o amor em nós. Admire a noiva, assim como Cristo nos admira. Eu queria pedir a Ismael, a Sueli, por favor, se possível, vem aqui, por favor. Mel, pega a Lena lá, por gentileza.